Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Covil do Off Game. E hoje nós vamos estar falando sobre os grandes clássicos que vão acontecer no final de semana, sexta, sábado e domingo, porque vocês já sabem que pra gente a semana é dividida em duas partes. A primeira parte vai até quinta-feira e a segunda é sexta, sábado e domingo. Então, a gente vai ter muitos clássicos nesse final de semana e a gente escolheu aqui dois clássicos europeus e três clássicos brasileiros para falar. A gente vai ter o Paris com o Mônaco, vai ter o Fla-Flu, a gente vai ter Real Madrid contra o Atlético de Madrid, vamos ter o Grenal e o Cruzeiro e Galo. E para falar um pouco mais sobre esses jogos com vocês, o CX que vai estar comentando. Sejam bem-vindos, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao cantinho, ao ambiente, à atmosfera do Covil do Off Game, onde a gente sempre fala para vocês, onde o Off Game de fato acontece, onde as coisas são colocadas na mesa, onde as ideias são mostradas, onde as loucuras são feitas e tudo mais. Sejam muito bem-vindos a esse nosso cantinho, essa parte da nossa vida mais uma vez. Vamos falar, como a Jean falou, a gente vai falar um pouquinho dos principais jogos desse final de semana, e como vocês conhecem, a gente divide a semana em duas partes, uma que contempla segunda a quinta-feira e a outra que contempla a sexta, o sábado e o domingo. Rapidinho, antes de começar a falar para vocês, eu vou fazer aqui um super breve resumo do que foi essa primeira parte da semana aqui, já que no primeiro Covil da semana a gente falou sobre alguns confrontos, alguns joguinhos, e eles aconteceram. A gente falou sobre as duas semifinais da Copa na Inglaterra, e a gente falou aqui como ia ser difícil para o Arsenal se classificar, como jogar no St. James é uma tarefa difícil para o Arsenal, e mais uma vez foi uma tarefa difícil. O Arsenal não conseguiu a classificação, não conseguiu a vitória. Mais uma vez o jogo não foi ambas marcam, não é uma coisa anormal. E mais uma vez foi under 2,5. O Newcastle está na final da Copa e vai enfrentar o Liverpool, que foi o único cara que destoou um pouco do que era esperado. Era esperado uma vitória do Liverpool? Claro que era, né? Falamos inclusive sobre isso. Quando o Liverpool joga em Anfield, obviamente a vitória do Liverpool é esperada. O que não era esperado é que o Tottenham fosse apanhar de 4-0. Talvez isso não fosse o esperado. Mas agora o Tottenham acumula três, olha que curioso, o Tottenham acumula três visitas seguidas ao Anfield, em que ele, Tottenham, sofre 4 gols. Né? Uma coisa inacreditável, sofreu 12 gols em três visitas ao Anfield, mas é importante dizer também que a única das três que eu considero uma goleada foi hoje. Os outros dois jogos, o Tottenham perdeu por 4-3 e 4-2. Para mim não são goleadas, mas hoje sim foi uma goleada. E esse é o jogo que esse daí destoou, né? Destoou um pouco. A gente esperava uma vitória do Liverpool, que o Liverpool até se classificasse, mas que fosse uma classificação um pouco mais sofrida do que essa que foi. 4-0 passou muito fácil. Aliás, Liverpool e Barcelona são os grandes times europeus da temporada. Será que vão manter este nível até maio? Vamos esperar para ver o que vai acontecer até lá. Os outros dois jogos que a gente falou no nosso primeiro Covil foram dois jogos do Brasil, né? A estreia do Neymar e a expectativa grande que o mercado tinha numa vitória do Santos contra o Botafogo. A gente falou que nem sempre os jogos contra o Botafogo lá eram fáceis, mas que esse jogo tinha vários fatores, como o Botafogo ser, ele continua sendo o pior time do campeonato, com nenhuma vitória ele continua assim. Mas o Santos, mais uma vez, falhou na defesa e acabou no 1-1 com o Botafogo, mas manteve-se, por enquanto,
o scout do Neymar, né, que não jogando pelo Santos, na Vila Belmiro ainda não perdeu para nenhum time do interior de São Paulo. Vão existir outros confrontos do Santos contra times do interior na Vila, esse campeonato, quem sabe o Neymar vai perder essa invencibilidade, mas 1-1. E hoje o último, o derby de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mais uma vez, desde 2019 não acontece isso, mais uma vez o Corinthians não venceu o jogo, o Palmeiras esteve próximo de vencer o jogo com certa facilidade, pelo que jogou no primeiro tempo, mas adivinha onde o Palmeiras teve problemas para ganhar do Corinthians, não é verdade? Um time que tem problemas para fazer gols não pode tomar um gol vindo de um turnover, porque tudo fica muito mais difícil. Fazer gol é tão difícil para o Palmeiras que nem pênalti está entrando mais, né? É um negócio complicado. Mas é isso. Essa foi a nossa semana, um breve resuminho da nossa semana. Vamos para o final de semana. O final de semana, cara, que final de semana interessante, hein? Muito clássico, muito clássico. Nem tantos clássicos europeus assim, são só 2 que a gente separou aqui, mas muitos clássicos nacionais, nos campeonatos estaduais. A gente vai ter um Fluminense e Flamengo, a gente vai ter um Grêmio e Inter e um Cruzeiro e Atlético. Então são 3 grandes jogos, grandes clássicos. Eu vou falar desses clássicos Brasil e Europa, vou tentar dividir, não vou seguir a ordem que eles vão vir por datas no final de semana. Eu vou falar primeiro dos clássicos brasileiros, depois dos europeus. Mas a gente, para começar falando dos clássicos brasileiros, principalmente, vamos começar aqui por Flamengo e Fluminense. O clássico, na verdade, é Fluminense e Flamengo, com o mando do Fluminense. Eu vou dar uma pincelada geral neles aqui, porque eles têm um aspecto interessante entre eles, entre esses 3 clássicos, né? Que é um domínio, pelo menos nos últimos 10 confrontos, um domínio de Flamengo, mesmo não sendo o mandante, Grêmio e Cruzeiro sobre Fluminense, Internacional e Atlético. Então, eu não posso tratar de uma maneira que não seja essa, Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro, sim, como zebras do final de semana. Ah, mas são um clássico, mas tudo pode acontecer, e não sei o que, eu sei de tudo isso. Toda essa conversa eu sei, é muito bom para vender site de notícias de esporte, mas vamos ao que realmente importa aqui. Vamos começar então falando por Flamengo e Fluminense. A gente está falando do vice-líder do campeonato, o Flamengo, e o Fluminense numa situação horripilante no campeonato, né? O Fluminense é o 8º colocado do campeonato, tem um jogo complicadíssimo contra o Flamengo, um jogo que ele, Fluminense, não tem vantagem no confronto direto. E se o Fluminense, por acaso, não vencer o jogo, perder o jogo para o Flamengo, e a gente tiver uma vitória do Madureira ou uma vitória do Boa Vista, por exemplo, o Fluminense vai virar a rodada fora da zona de classificação e faltarão apenas 2 jogos para o final dessa primeira fase. O Fluminense precisa ficar muito, muito, muito atento no finalzinho dessa fase de classificação do Rio de Janeiro. O último jogo, por exemplo, o Fluminense venceu, mas daquele jeito, não é verdade? Então hoje a gente tem, hoje não, no final de semana a gente tem um Fluminense e Flamengo, jogo que para o Flamengo não tem essa relevância toda, mas para o Fluminense pode ter uma relevância grande. Um combinado aqui, por exemplo, uma derrota do Fluminense, possível e normal nesse clássico, e uma vitória do Boa Vista contra a Portuguesa do Rio, tira o Fluminense da zona de classificação
para a fase final do campeonato, e isso é bem importante, tá? Mas dito tudo isso, vamos então entender por que esse Fluminense se preocupa tanto, né? Nos últimos 10 jogos em que o Fluminense é mandante contra o Flamengo, o Fluminense só tem 2 vitórias, tá? Uma das vitórias bem relevante, por sinal, na final do campeonato, Carioca uma vitória por 4-1, o Fluminense tem uma vitória por 3-1 bem lá atrás também, mas são apenas 2 vitórias do Fluminense nos últimos 10 confrontos em que ele, Fluminense, foi mandante. E com um fator ainda mais importante. O Fluminense não marca um gol no Flamengo quando ele, Fluminense, é mandante desde o dia 9 de abril de 2023, na final daquele campeonato carioca. Então, de lá para cá, já passou o resto do ano de 2023, já passou o ano de 2024 inteiro, e nós vamos agora para o primeiro confronto de 2025. De lá para cá, o Fluminense mandou mais 4 jogos contra o Flamengo e não fez sequer um gol no Flamengo. Então, é muito difícil de tratar este jogo aqui de outra maneira que não seja o Fluminense como zebra para o jogo. Não tem realmente outra maneira de lidar com isso. Mas quando a gente puxa historicamente, a coisa não é tão assim quanto ela é recentemente entre eles, tá? Eles se enfrentaram 132 vezes, desculpa, pelo Campeonato Carioca, 269 vezes. O Fluminense foi mandante em 137 partidas. E aí vem uma coisa curiosa, né? Dessas 137 partidas pelo Campeonato Carioca, em que ele, Fluminense, foi mandante, o Flamengo venceu só 43 vezes. Mas veja como os últimos 10 jogos são muito relevantes nessas 43 vitórias que o Flamengo tem quando o Fluminense é mandante. Tá? Então, o retrospecto mais recente favorece muito o Flamengo. Os últimos 10 jogos provam isso. Quando eu vou para a tabela do Campeonato Carioca, isso também se confirma. E quando eu puxo as duas equipes, eu estou falando do melhor ataque do campeonato. O Flamengo é o melhor ataque do campeonato. E o Fluminense tem um ataque muito pobre e uma defesa que oferece quase um gol por jogo. Realmente, em termos comparativos e estatísticos, apesar de ser um clássico, é muito difícil de tratar de outra maneira que não seja favoritismo do Flamengo aqui, tá? Mudando do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Mudamos os rios, mudamos. Era para mudar o clima também, viu? Olha, não sei se você está sabendo isso, viu, Jean? Era para mudar o clima também, mas eu tenho informações que Porto Alegre está fazendo uma temperatura maior que a do Rio de Janeiro esses últimos dias. Olha, então, coitados, porque sinceramente o Rio de Janeiro está uma verdadeira fornalha. Eu ando recebendo notícias aqui de Porto Alegre com 39 graus, com 38 graus, um negócio inacreditável o que acontece em Porto Alegre. Quem é do Sul pode até confirmar isso se está um calorzinho gostoso por aí, tá? Então esse Grenal aqui não vai ser jogado no frio. E aqui eu vejo um cenário muito parecido com o que eu falei de Fluminense e Flamengo. É muito difícil olhar para esse Grenal aqui e não tratar o Internacional como zebra. E aqui é bem importante eu deixar aqui uma observação minha pessoal. O time do Internacional, a equipe, os 11 titulares do Internacional, na minha observação, é melhor que o do Grêmio. Hoje, o Internacional tem uma equipe melhor que a equipe do Grêmio, tá? E o Internacional venceu o último confronto na arena do Grêmio, 1-0. Então, o último confronto direto
com o mando do Grêmio, deu o Internacional 1-0. Mas é muito importante a gente dizer que, apesar do Internacional ter vencido o último confronto, e apesar do Internacional ter vencido 2 dos últimos 4 confrontos no campo do Grêmio, tá? Isso aqui é bem legal também. Apesar disso tudo, é impossível você tratar o Internacional aqui como favorito no jogo, já que das últimas 10 vezes que o Inter visitou o Grêmio, essas foram as únicas 2 vitórias do Internacional. Tem uma coisa bem curiosa também nesses últimos 10 confrontos entre eles aqui, o Internacional só venceu o Grêmio no campo do Grêmio nos jogos que o Grêmio não fez gol. Então é uma condição quase obrigatória para o Inter vencer o jogo. O Inter não tem, pelo menos nos últimos 10 jogos aqui, ele não tem vitórias sobre o Grêmio em jogos que o Grêmio marca pelo menos um gol. Todas as vezes que o Internacional venceu o Grêmio necessariamente não fez gols. E o Grêmio que joga o Campeonato Gaúcho, apesar, obviamente, da gente estar falando aqui de adversários bem mais fracos, é um Grêmio que faz mais gols que o Inter no campeonato. Tá? O Grêmio tem 12 gols no campeonato contra 10 do Inter. Apesar do Inter ser uma equipe invicta no campeonato, o ataque do Grêmio é melhor. E como as vitórias do Inter só vêm quando ele, Grêmio, não faz gols, dessa vez o Internacional vai ter bastante trabalho para manter esse Grêmio sem tomar gols. Será que isso é verdade? Isso é sempre assim? Quando a gente puxa o histórico entre eles, 225 partidas foram disputadas entre Grêmio e Internacional. O Grêmio mandou 109 dessas partidas e o Internacional venceu apenas 19 vezes no campo do Grêmio. Ah, Sex, mas aí você não está falando quando o Grêmio visita o Inter. Calma, quando o Grêmio visitar o Inter eu vou falar. Dessa vez o Grêmio é o mandante. Eu estou falando do Grêmio em casa. O Grêmio em casa mandou 71 vezes essas partidas pelo Campeonato Gaúcho. E pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional, em 71 visitas, venceu apenas 14 vezes. Então vocês veem que fora do Campeonato Gaúcho ainda é mais difícil o Inter conseguir essa vitória, né? Porque ele tem 19 vitórias, 14 foram no Campeonato Gaúcho, sobrou só 5 pro resto da coisa aí, né? Sobrou 5 só para Libertadores, para Brasileirão, para Copa do Brasil. Olha a situação tenebrosa que é. Então, a gente tem aqui um Grêmio que é bem dominante em casa contra o Internacional. E aqui vai um comentário bem surpreendente, talvez, para muitas pessoas, tá? Para quem é muito apaixonado por empate nesse tipo de jogo aqui, eles não empataram nenhuma vez nos últimos 4 jogos, tá? As últimas 4 vezes que o Grêmio mandou jogos aqui, não aconteceram empates. Não teve empates. Então, isso aqui é bem interessante também, tá? Então, eles não costumam empatar muitos jogos na Arena do Grêmio. Então, não tem como eu tratar o Internacional nesta partida de outra maneira que não seja zebra, tá? Talvez não uma zebra a ponto de perder o jogo. Se eu for para o clássico carioca, o Fluminense está mais perto disso, mas é um cenário bem difícil do Inter ganhar. O Inter ganha pouquíssimas vezes esse confronto aqui, tá? Pouquíssimas vezes. E, finalmente, vamos para o último clássico brasileiro do final de semana, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E quando eu fiz aquela introdução geral, eu disse que o Internacional, o Fluminense e o Atlético Mineiro estavam no mesmo barco, né? Porque com o Cruzeiro como mandante, o Atlético Mineiro também tem uma dificuldade enorme de vencer o jogo. Assim como o Internacional, só venceu 2 vezes nos últimos
10 confrontos em que o Cruzeiro foi o mandante. Último jogo 0-0. Curiosidade, é ao contrário do que a gente às vezes muita gente está pensando lá do Campeonato Gaúcho. Cruzeiro e Atlético em 10 partidas, 3 vezes empataram em 0-0. 3 vezes empataram em 0-0. É muita coisa para um combinado de 10 partidas. Mas aqui o Cruzeiro leva grande vantagem sobre o Atlético. Aqui é importante dizer também que, apesar da vantagem que o Cruzeiro tem contra o Atlético, as últimas 3 vezes que o Cruzeiro mandou as partidas contra o Atlético, o Cruzeiro não venceu nenhuma. O Cruzeiro empatou em 0-0 a última, e antes disso perdeu por 3-1 e perdeu por 1-0. E todas as 3, dá para eu esticar isso aqui um pouquinho, os últimos 4 mandos do Cruzeiro contra o Atlético, o Cruzeiro não venceu. Não venceu. Apesar do Atlético só ter 2 vitórias nos últimos 10 jogos, essa fase de reconstrução do Cruzeiro também não deu ao Cruzeiro tantas vitórias assim no clássico contra o Atlético. A gente sabe que hoje a realidade é um pouco diferente. O Cruzeiro agora é um time com um técnico novo, um técnico europeu, um time em construção, reformulado, com muito investimento para essa temporada. O Atlético também gastou, mas menos do que o Atlético gastava nas últimas temporadas. Então, a gente tem, talvez aqui, depois de muito tempo, a primeira vez que dá realmente para tratar o Atlético como uma zebra nesse jogo. Claro que quem torce para o Atlético está bravo com o CX. Não é possível, CX, você não conhece a história de Atlético Cruzeiro. Bom, eles vão jogar outras vezes, o Atlético vai mandar as próximas partidas e aí a gente vai conversar quando o Atlético mandar. E aí pode ser que os cruzeirenses não fiquem tão felizes assim, não é verdade? O Cruzeiro mandou 196 vezes jogos contra o Atlético Mineiro, que ganhou só 58. Então você, torcedor do Galo, apesar dos últimos 4 jogos terem sido ok, vocês ganharam só 58 em 196 jogos. É um negócio um pouco grande, não é verdade? Pelo Campeonato Mineiro, foram 142 mandos do Cruzeiro, onde o Atlético conseguiu 45 e só 45 vitórias. É bem difícil a gente tratar o Atlético aqui de outra maneira que não seja como zebra. E se eu puxar aqui um campeonato mineiro, ele também justifica um pouco isso. O Atlético Mineiro hoje é o 3º colocado do seu grupo. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Atlético Mineiro não disputaria a próxima fase do campeonato, porque ele estaria eliminado. Estariam classificados no grupo do Atlético Mineiro, Betim e Tombense. O Atlético estaria fora, mesmo invicto. O Atlético está invicto, porém eliminado. Tá? É um time de ataque lamentável, o Atlético Mineiro, até agora pode ser que contra o Cruzeiro desse o espírito do Pelé e resolva o problema, não é verdade? Mas até o momento, o ataque do Atlético Mineiro para ser educado com ele é deprimente. Uma boa defesa, a defesa está tudo bem, mas o ataque é deprimente. E ao contrário do Atlético Mineiro, o Cruzeiro conseguiu acertar um pouquinho a mão e o ataque do Cruzeiro está produzindo muito bem. Muito bem. E o Atlético Mineiro vai ter que viver contra os seus fantasmas, afinal de contas, é um confronto contra o Cruzeiro e provavelmente contra o Gabigol mais uma vez. Isso daí foram os clássicos do Brasil. A gente tentei fazer da forma mais resumida possível e da forma mais rápida possível também para vocês. Então, fim de semana com 3 clássicos aqui e Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, para mim, entrando como favorito nos 3 clássicos. Eu tenho outro clássico aqui que eu só vou mencionar ele, mas eu acho ele tão importante.
acho ele tão importante, ele tem que ser mencionado. Ele merece ser mencionado aqui. Este final de semana também vai acontecer o Derby de Campinas. Então a gente vai ter Guarani e Ponte Preta este final de semana. E vocês que não dão muita bola para Guarani e Ponte Preta, é um clássico maravilhoso da cidade de Campinas. Provavelmente o clássico mais perigoso do estado de São Paulo. Tem muita chance de ser o clássico mais perigoso do Brasil. Talvez um dos 5 ou 6 clássicos mais perigosos do mundo, se deixar a coisa fluir lá, sem fiscalização nenhuma, sem gerenciamento nenhum da polícia militar, aquele ambiente faria com que os clássicos da Turquia e da Grécia, por exemplo, achassem que aquilo ali era extremamente perigoso, inclusive para eles. Então tá mencionado aí Ponte Preta e Guarani, o derby de Campinas. Depois eu posso me corrigir se eu estiver errado, eu acho que a Ponte Preta é quem manda o jogo nesse final de semana lá em Campinas. Vai estar jogo, hein? Vai estar jogo esse Ponte Preta e Guarani. Fiquem, pelo menos olhem o que deu de resultado, pelo menos, né? Grande jogo. Mas é hora de migrar do Brasil para a Europa, tá? Vamos então falar um pouquinho de futebol europeu. Futebol europeu tem 2 jogos de muita relevância que merecem ser mencionados aqui. O primeiro deles na França, um grande jogo entre o Paris Saint-Germain e o Mônaco. É um dos maiores clássicos da França. É importante falar uma coisa sobre esse clássico aqui, tá? É muito antes de eu entrar em detalhes dos últimos jogos, ou posição de tabela, é muito legal aqui eu mencionar uma coisa: 113 vezes Paris Saint-Germain e Mônaco se enfrentaram e o Paris Saint-Germain foi mandante em 52 dessas partidas, tá? E é muito, muito legal de mencionar aqui que são 19 vitórias do Mônaco e 19 vitórias do Paris Saint-Germain, com o Paris mandante. Pelo campeonato francês, o Paris mandou 48 vezes este clássico, e vejam que curioso, o Mônaco tem 18 vitórias e o Paris Saint-Germain 16 vitórias. E por que eu estou falando disso antes de falar do jogo em si? Porque é tão curioso isso, né? Veja como o Paris muda depois que ele é comprado. Antes dele ser comprado, veja que o Mônaco era o grande dominante deste jogo, mesmo quando o Paris Saint-Germain era mandante. Mas quando eu trago para uma realidade de Paris Saint-Germain pós-compra, isso aqui é bem interessante. Nas últimas 10 partidas em que o Paris Saint-Germain foi mandante, nós só temos uma única vitória do Mônaco. Olha que curioso, o Paris venceu 7 vezes das últimas 10. Eu acabei de falar para vocês que, historicamente, o Paris tem 16 vitórias nesse confronto. 16. 7 das 16, praticamente metade das vitórias que o Paris tem nesse confronto, aconteceram quando? Aconteceram depois da compra do Paris Saint-Germain. Então veja como existe um salto de qualidade do Paris Saint-Germain, como o Paris Saint-Germain ficou maior depois da compra e como ele ficou dominante sobre o Mônaco, uma coisa que historicamente não acontecia. Então vocês estão assistindo uma virada histórica. O Paris está mais próximo, cada vez mais próximo, de, mandando jogos contra o Mônaco, inverter essa lógica de o Mônaco vencer mais do que ele. Então isso aqui é um fator histórico, porque a vantagem do Mônaco era bem grande e agora é só de 2 partidas. Então, nos últimos 10 jogos, o Paris Saint-Germain tem 7 vitórias, é um grande dominante nesse jogo aqui nos últimos tempos. Não tem muita coisa para falar aqui a respeito do Mônaco, mas é um confronto do Paris Saint-Germain
líder do campeonato, contra o Mônaco, que é o terceiro colocado. E aqui eu vou destacar uma coisa: o Mônaco está fazendo uma grande temporada, tá? O Mônaco está fazendo uma temporada excelente, espetacular. E para quem desmerece um pouco o campeonato francês, eu acho que está na hora da gente começar a dar um pouquinho mais de atenção para ele. Você tem um campeonato excelente aqui, o Paris Saint-Germain é o líder do campeonato, mas você tem Marseille, você tem Mônaco, você tem Lille, você tem Nice, você tem Lyon. Vejam, o Brest, essas equipes estão muito bem qualificadas nos campeonatos europeus, muito melhor qualificadas do que outras ligas que têm mais nome que a França, tá? O Paris Saint-Germain desse ano é o seguinte: ele não tem o Messi, ele não tem o Neymar, ele não tem o Mbappé, ele não tem o Cavani, ele não tem aquela grife que ele teve nas últimas temporadas, mas ele pode dizer uma coisa: sou o melhor ataque da França, sou a segunda melhor defesa da França, e jogando na minha casa só tem um europeu essa temporada que pode dizer que me venceu. E o nome dele é Atlético de Madrid. Se você não se chama Atlético de Madrid e você foi à casa do Paris Saint-Germain essa temporada, você pode ter certeza de uma coisa: você não venceu. Então isso aqui é mais um peso a favor do Paris, mas obviamente um desafio para o Mônaco nesse final de semana. E, obviamente, aqui tem muito pouca coisa para falar, a não ser que o Mônaco, apesar da temporada ser maravilhosa, o Mônaco deve ser tratado como zebra aqui nesse confronto contra o Paris. E não há muita coisa o que dizer aqui, tá? Vamos então para o último jogo, o último clássico europeu do final de semana, talvez o jogo mais esperado por todo mundo, talvez aquele jogo mais comentado por todo mundo, o jogo mais midiático do final de semana, com certeza, um jogo que tem uma guerra absurda fora de campo, principalmente com ataques a arbitragens e benefícios de arbitragens ou ser prejudicado por arbitragens. Ambos os lados estão falando isso, ambos os lados estão criando um material sobre isso. A gente está falando de Real Madrid e Atlético de Madrid, é um grande jogo. É o jogo do líder contra o vice-líder do campeonato. Engraçado, né? O Barcelona é um dos times mais badalados da Europa, mas o líder é o Real e o vice-líder é o Atlético, tá? E aqui a gente está, obviamente, a gente está falando da melhor defesa da Espanha. O Atlético de Madrid é a melhor defesa da Espanha. E veja, o Atlético de Madrid, fora de casa, ele tem algumas vitórias nesta temporada para ele guardar embaixo do braço e levar como currículo para a casa do Real Madrid. Porque ele pode dizer para o Real Madrid o seguinte: olha, eu fui a Barcelona e venci o Barcelona. E eu sou o único europeu que venceu o Paris em Paris. Só para dizer duas coisas que o Atlético de Madrid já fez essa temporada, e se ele fez, é porque ele tem uma defesa muito sólida. O ataque do Atlético de Madrid pode não ter o tamanho do ataque do Barcelona, o tamanho do ataque do Real Madrid, mas é um ataque eficiente, é um ataque que faz gols, é um jogo duro, é um clássico para o Real Madrid. É um clássico cheio de mídia, é um clássico cheio de pormenores fora do campo. O Real é o mandante do jogo, é o líder do campeonato por 1 ponto, é o segundo melhor ataque do campeonato, vinha de uma sequência excelente de 4 vitórias até a derrota para o Espanhol na última rodada, derrota que machuca bastante o Real Madrid antes de um clássico como esse daqui. A gente está falando do segundo melhor mandante da La Liga, que é o Real Madrid. Uma defesa que eu já não posso falar a mesma coisa que eu falei do Atlético. Defesa do Real Madrid, tem muita lesão? Eu sei que tem, mas já podia estar fazendo coisa melhor.
O ataque é ótimo, mas a defesa pode, por que não? A defesa do Real Madrid pode sim ser um ponto nesta partida. Mas a favor do Real Madrid conta todo o grande histórico que ele tem diante do Atlético de Madrid, né? Além de ter vencido o Atlético de Madrid em 2 finais de Champions League, que já é muita coisa, o Real Madrid manda esse jogo 115 vezes, e em 115 vezes o Atlético de Madrid tem as incríveis apenas 16 vitórias. É muito pouca vitória quando o Real Madrid manda o jogo, historicamente falando. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid mandou 87 vezes as partidas, com apenas 15 vitórias do Atlético de Madrid. Por aqui, todo mundo já entendeu que se o Atlético tem 16 vitórias e 15 foram em La Liga, quando eles se enfrentam fora de La Liga, o Atlético de Madrid tem uma vitória só na vida, né? Dentro do Santiago Bernabéu. Negócio bem triste para o Atlético de Madrid. É um jogo mais equilibrado, é um jogo que o Atlético terá suas chances, é um jogo que o Atlético pode explorar principalmente as fraquezas da defesa do Real Madrid, mas a superioridade histórica é absurda. São só 15 vitórias em 87 jogos, e nas últimas 10 partidas, então, as últimas 10 partidas entre Real Madrid e Atlético de Madrid, elas são interessantes porque, na verdade, não são 10, são 9, né? São 9 porque uma foi um amistoso, e por acaso esse amistoso foi o jogo que o Atlético ganhou. Olha que coisa triste, né, Atlético de Madrid? Isso quer dizer que nos últimos 9 jogos oficiais no Santiago Bernabéu, o Atlético de Madrid venceu nenhum. Então, existe uma superioridade histórica, existe uma superioridade e um domínio recente do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. Neste campeonato, a gente está falando do líder contra o vice-líder e um pontinho só de diferença, mas o Atlético de Madrid muito provavelmente vai ter que se apegar. É um jogo de defesa para o Atlético de Madrid. Ele vai ter que se apegar muito à sua defesa, que é super sólida, e se apegar muito à esperança que a sua defesa super sólida vai segurar um eventual resultado a favor que venha de uma falha da defesa do Real Madrid, o que também não é muito difícil de acontecer. Mas é muito difícil, não dá para tratar o Atlético como favorito nesse jogo, então o Real Madrid vai ser tratado como favorito para esse jogo clássico europeu. Então, Paris e Real Madrid na Europa são os favoritos histórica, recentemente, performaticamente para o final de semana, e o mesmo acontece para Flamengo, para Grêmio e para Cruzeiro nos clássicos brasileiros. Já É isso, é muito bom. Eu ia comentar, mas não quis te interromper. O Guarani hoje fez, até onde eu vi, 4-0, hein? E vai ter esse clássico aí que você tava falando, né? Mas voltando a falar aqui dos nossos joguinhos, um final de semana recheado de clássicos. Para quem gosta de futebol, de assistir, não vai faltar conteúdo, né? Mas com tudo isso que foi dito aqui, eu fiz aqui umas tipzinhas que são handicap zero do Flamengo, handicap zero do Grêmio, aí é onde eu acho mais perigoso, e um gol do Cruzeiro no jogo. Basta ele fazer um gol, não importa o resultado. Aqui eu acho que é bem tranquilo, o Flamengo deve vencer, né? Assim espero. O Grêmio, eu já tenho as minhas ressalvas, mas é um handicap zero, né? A vantagem, o Grêmio ele ainda assim ele é do mais dominante em casa, apesar do time do Inter ser uma equipe tecnicamente melhor. É isso que a gente tem. E essa triplazinha, ela deu uma odd aqui de 3.09, né? Uma odd 3. E essa é a tripla do futebol aqui brasileiro, dos clássicos brasileiros.
E além disso, tem aqui a duplinha dos clássicos europeus, que é um handicap -1 para o Paris. Na maioria dos jogos, entre eles em que o Paris venceu em casa, esse handicap ele foi batido. Então por isso eu puxo esse -1. E no jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, complicadíssimo puxar um handicap para o Real, muito por conta dessa fase atual da defesa do Real, que não te dá uma confiança de puxar ou uma vitória seca ou um handicap, porque tem tomado muitos gols. Então a gente já está falando que para vencer provavelmente terá que marcar 2 gols em cima de uma defesa bem sólida. Então, e como ele tem tomado muitos gols, acho que esse over 1,5 deve ser coberto no joguinho. E essa duplinha aqui de -1 com over 1,5 no jogo do Real Madrid com o Atlético de Madrid deu uma odd 2. E é isso, gente. Esse é o nosso No Covil de hoje, nesta madrugada de hoje. Vocês devem estar ouvindo isso em qualquer outro horário. Mas essa foi a nossa análise dos grandes clássicos para o final de semana. É isso, meus queridos. Olha, muito obrigado por mais uma vez fazerem parte aqui desse nosso cantinho, onde as coisas acontecem. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui, sejam sempre muito bem-vindos para esses bastidores aqui do Off Cape, que é o nosso Covil. E divirtam-se, aproveitem o final de semana, trabalhem com calma, com muita gestão, tenham estratégias para as partidas, planejem-se para elas, que a gente se vê por aqui em breve, numa próxima oportunidade. Vou deixar aqui para todo mundo uma sexta-feira de muita alegria e saúde. Um grande abraço, meus queridos.